Chamou a igreja para o avivamento? Amém? Graças a Deus. Quantas pessoas felizes nós temos aqui nessa noite, amém? Só os que estão felizes, se expressem com um aplauso e com um grito de júbilo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Somos um povo feliz, amém? Somos um povo alegre, porque o Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos remiu, nos comprou por um preço muito alto, por um preço valiosíssimo, que foi o preço do seu sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Por meio desse sangue hoje nós temos vida, amém? Por meio desse sangue, por meio desta obra que o Senhor realizou em nós, hoje nós temos vida, hoje nós temos paz, alegria e temos comunhão com esse Deus, com esse Senhor Salvador que é Jesus Cristo, aquele que entregou a sua vida por amor a nós, amém? E é por isso que nós estamos alegres, porque o Senhor nos resgatou, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Estamos alegres porque estamos na casa do Senhor, na casa do Pai, e a casa do Pai é sempre um lugar de alegria, amém? A casa do Pai é sempre um lugar de comunhão, a casa do Pai é sempre um lugar de bênção, onde nós somos abençoados, aonde nós podemos realmente falar com o Pai, aonde nós podemos ter comunhão com o Pai, ouvir também o Pai a falar conosco, a trazer também para nós a sua paz, o seu amor, a sua direção, o seu carinho, o seu cuidado e a proteção que o Senhor tem para a vida de cada um de nós, amém? Por tudo isso nós estamos alegres e estamos também alegres consequentemente também por termos conosco hoje, né, o apóstolo Fábio Abud, amém? Homem de Deus, tremendo, abençoadíssimo, uma pessoa, né, enfim, que nem palavras para colocar, para expressar, né, mas alguém realmente assim, conhecidíssimo, amadíssimo, né, em toda a nação, São Paulo, né, por todos lados aqui, e nós tivemos o prazer de conhecê-lo já há um bom tempo, né, alguns anos, que nós começamos a caminhar ali com na El Shaddai, né, nos cafés de pastores, desde 2007, que nós começamos a frequentar os cafés, as reuniões de pastores, que são feitas ali todo mês, onde ele dá cobertura para vários pastores na visão celular, mais de 300 hoje, né, mais de 200, né? E nós tivemos então o privilégio de começar a participar também, né? Ao longo desses anos, nós temos ido ali e sempre orando, sonhando, né? Dizendo, não sabe um dia Deus vai nos colocar, né? Debaixo dessa cobertura desse apóstolo e tal. E a gente foi orando durante todo esse tempo e esperando o Senhor e colocando em Deus. E esse ano, né, no começo de 2010, Deus começou a realmente fazer assim uma obra tremenda nas nossas vidas. Nosso ministério, Deus começou a conduzir as coisas de uma maneira que hoje, né, graças a Deus, nós estamos aí debaixo da cobertura do apóstolo, através do pastor Eliezer, né? Esteve aqui no ano passado, a igreja realmente pôde receber, pôde também ser ministrado pelo nosso pastor, o pastor Eliezer, que é um dos 12 do apóstolo. E através do pastor Eliezer nós chegamos então até debaixo dessa cobertura abençoadíssima, né? Este pastor, né, que além de ser pastor da igreja local, consegue também pastorear pastores, né, em tantos lugares aí, e entre eles nós estamos sendo cuidados por ele, né? E hoje nós temos então o privilégio de receber o apóstolo e também o pastor Fernando, né, que é um dos 12 do apóstolo, ali da ministério da El Shaddai, junto com a esposa, amém? Pastora Regina, né? Pastora Regina. Então eu queria convidar o pastor Fernando, amém? Primeiramente, para trazer uma palavra, estar presente na igreja, apresentar a minha esposa, a pastora Regina, também trazer uma palavra aí. E logo em seguida nós estaremos passando já para o apóstolo Fábio, que vai estar, né, aqui de posse da palavra, debaixo da direção do Espírito Santo, vai estar nos ministrando nessa noite. Tenho certeza que Deus tem coisas assim tremendas a fazer na vida de todos
pés, porque o Senhor preparou essa noite para nós, o Senhor preparou esse dia, esse tempo. Eu estava dizendo essa semana, nossa, que orando, né, dizendo que esse dia é um dia memorável, né? Essa data é uma data memorável. Hoje é um dia realmente para nós marcarmos a nossa história, um dia para nós registrarmos realmente como um grande acontecimento das nossas vidas, porque eu tenho certeza que essa data de hoje é mais um divisor de águas na nossa vida, na vida de toda a igreja, na vida de todo o ministério, assim como foi aquele dia que nós encontramos com você lá na PEN, né? Quando você foi ali oficializar a cobertura na vida e no ministério do pastor Eliezer, que nós tivemos o privilégio, a oportunidade de estar ali no lugar certo, na hora certa. Nós temos aprendido como é importante, né, não andar aleatoriamente, mas andar debaixo de comando, debaixo de direção, debaixo de uma estratégia, porque você sempre acaba estando no lugar certo, na hora certa, né? E eu tenho ensinado isso para os discípulos, eu digo, olha, não se mova desnecessariamente, aleatoriamente, não ande disperso, na verdade, esteja sempre atento, porque sempre Deus vai preparar uma oportunidade para você no lugar certo, na hora certa. E aquele dia foi o dia que nos marcou, porque você estabeleceu ali a cobertura, ali na penha, no ministério do corpo de Cristo, e consequentemente também você, Deus, através da sua vida, desatou também na nossa vida algo que estava travado há muitos anos, que é essa questão da liberação, como você já sabe, a igreja também já sabe de toda essa história. E ali foi um dia memorável, ali começou todas as coisas a acontecerem, que através de tudo aquilo que Deus nos trouxe até este lugar, até este momento. E então hoje é mais um dia, mais uma data, onde com os olhos espirituais, né, com a leitura espiritual, nós podemos ler e podemos ver que Deus marcou esse dia, não só para mim, para minha esposa, para o ministério, mas para a vida de todos os discípulos, né, que estão aqui conosco, aqueles que ainda não chegaram, ainda falta bastante gente, né, mas eu creio que estão vindo aí, amém, porque todos foram convocados a estar aqui conosco nessa noite. Então, fique ligado, você discípulo, líder, homem e mulher conquistador, eu sei que aqui está cheio de homens e mulheres conquistadores, amém? Amém? Glória a Deus. Então você que é um homem conquistador, uma mulher conquistadora, fique atento, porque Deus vai fazer coisas grandes aqui essa noite, amém? Pastor Fernando, pastora Regina, vamos receber os pastores com um aplauso ao Senhor por eles, amém? A gente vê que realmente daqui para frente vocês vão crescer e prosperar muito. Amém? Porque o ensino, né, a primícia desse ensino é a gente não andar sozinho, andar debaixo de cobertura e obediente, né? Então, daqui para frente, pastor, se prepara. Graças a Deus. Esse lugar já está pequeno, já pode subir, amém? Então, é um prazer, é uma honra. Igreja do Avivamento, cheia de conquista e poder de Deus, amém? Um prazer estar aqui com vocês. Glória a Deus. Graça e paz, igreja do Avivamento. É um prazer estar aqui. Eu gosto de visitar igrejas, eu gosto de acompanhar meu líder, meu apóstolo, estava minha esposa. Quando eu entrei ali, o pastor David disse assim: olha, nós estamos começando, né? Tentou já se explicar, não sei porquê, não precisa. E quando eu lembrei da palavra de João 2, no momento das bodas de Caná, quando o mestre Sala disse assim: normalmente se serve o melhor vinho primeiro, e depois que todos já se fartaram, se serve vinho inferior. Mas o que eu estou vendo, né, como o mestre Sala disse, aqui não, aqui vocês estão servindo o melhor vinho para o final. Eu quero dizer, viu, pastores, discípulos, eu me lembrei dessa passagem porque quando Jesus pediu para que as talhas fossem enchidas com água, ele não pediu água mineral, não pediu água
nos preocupou de onde vinha a água, porque quando Jesus opera o milagre, todos reparam. Então assim vai ser nessa igreja. O melhor vinho, ele começa agora. A essência é essa água. A essência daquilo que vocês são hoje, coloque nas mãos de Jesus, porque Ele vai transformar essa água em um vinho e no melhor vinho. E todos em elogio vão perceber que foi o Senhor quem fez. Então que assim seja na vida de vocês. Conte conosco. Pouco nos conhecemos, mas já o amamos como já o conhecêssemos há muito tempo, porque falamos a mesma linguagem, somos filhos do mesmo Pai e pertencemos ao mesmo Senhor. Amamos vocês, muito obrigado. Vocês são uma bênção. Um beijo. Amém? É debaixo dessa palavra, desse espírito, dessa revelação, que nós vamos agora então receber o nosso apóstolo. Amém? Nosso Fábio Cruz. Eu posso dar essa glória. Aleluia! Graça e paz da igreja do Avivamento. Olha, eu estava falando com o pastor David aí no caminho, que eu acho que Deus tem algum xodó para essa igreja aqui. Assim como Ele tem com a El Shaddai, né, a nossa igreja. Os pastores aí de São Paulo e do Brasil afora, eles ficam sempre desejando que o apóstolo René Terra Nova, vocês conhecem, né, dos congressos, da televisão, do Twitter, que ele vá nas igrejas, né? Mas o apóstolo René não vai mais em igreja, ele só ministra em congressos. Só que ele chama a nossa igreja não de El Shaddai, ele chama de El Shaddai, porque ele diz que Deus tem um xodó para a nossa igreja. E isso eu acho que é bem verdade, porque só esse ano o apóstolo René já foi na El Shaddai umas 4 vezes, mas a gente não convidou ele para ir lá de uma vez, é o Espírito Santo que traz ele ali, né? E eu vim aqui já no café, a gente está caminhando junto há tão pouco tempo, já é a segunda vez que eu vim aqui, né, que estou vindo aqui, e estou vindo aqui com muita alegria, me senti muito honrado por esse convite. Eu gosto muito de visitar as igrejas também, os meus discípulos, eles sentem isso, porque isso vem de mim, né? Eu tenho verdadeira paixão por Jesus, um amor muito grande pela obra de Deus, e eu acho que a visão, ela trouxe essa coisa maravilhosa que foi o ensino dos pastores se amarem. Infelizmente a gente está vivendo um tempo assim onde a gente vê coisas tristes, né, com os pastores falando mal uns dos outros, se agredindo, às vezes na televisão. Deus dá um canal de televisão para o pastor, que é uma grande conquista, um tremendo feito de Deus na vida de um líder, dá um canal de televisão para ele, e ele usa esse canal para agredir o seu irmão, para falar contra o pastor que é do mesmo reino, que é alguém que está trabalhando pelo mesmo evangelho, pelo mesmo Senhor. Então isso é muito triste. Porém a visão, ele é esse vinho novo aí que o pastor Fernando falou. A visão curou o nosso coração, a visão curou a nossa alma para nos ensinar a vivermos em amor. Então existe amor entre os líderes e os discípulos, existe amor entre discípulos e discípulos, e existe amor entre pastores e pastores. Então quero dizer que eu amo muito os pastores de vocês, pastor David, pastora Ana, né? Fiz questão de vir aqui hoje, era para ter vindo na semana passada, não foi possível. Na semana passada veio o pastor Eliezer, meu 12, e hoje eu estou aqui, né, com esse casal de discípulos que vieram me acompanhar, graças à bondade de Deus, para dizer que eu amo vocês e ratificar, né, a nossa cobertura espiritual sobre a vida dessa igreja, que de fato vai começar a crescer, frutificar, se multiplicar e vai governar esse território aqui para a glória do nome santo de Jesus. Você recebe isso? Então dê uma aplauso a Jesus. Diga amém. Dê uma aplauso ao Senhor Jesus. Eu vim aqui
na visão celular, isso é algo que a gente leva a sério. Obrigado. Isso é algo que a gente leva a sério. Por exemplo, eu e esse lindo casal que está aqui, ó, dos meus 12 aqui, um casal de 12, dos mais queridos, mais frutíferos que a gente tem lá na igreja, nós viemos lá de Itapecerica da Serra. Nós estávamos ministrando um reencontro, saímos do reencontro, passamos em casa só para dar uma lavadinha, né? Passar um desodorante, porque senão não ia dar para chegar aqui. O desodorante tinha vencido. Então a gente passou em casa, deu uma recalchutada, deu uma renovada no visual, né? Deu mais uma raspadinha no bigode e viemos correndo para cá para dizer para vocês que a gente ama vocês e que é certo que essa igreja aqui vai ter muito sucesso, porque Deus é com vocês, Deus ama vocês e vai abençoá-los, e vai multiplicá-los e vai prosperá-los de uma forma sobrenatural. Isso não tem nada a ver diretamente comigo. Isso fala de um tempo de Deus na vida de vocês. Isso é uma conquista que foi feita pela fé, pela perseverança dos líderes de vocês e pelo nível de resposta que vocês têm dado para Deus. Vocês têm agradado o coração de Deus. E porque vocês têm se portado dessa forma, chegou um tempo novo. Chegou um tempo agora de conquista. Chegou um tempo de vocês viverem prosperidade de Deus. Amém? E principalmente um avivamento no sentido de ganhar esse território aqui para Jesus. Porque Deus colocou vocês numa posição estratégica, num lugar muito bom. Eu e a pastora Regina, a pastora Fernanda, a gente vinha vindo no caminho aí, olhando e falando, meu Deus, quantos condomínios, quantos prédios que tem aqui em volta, né? É um lugar onde tem muita gente. E um lugar onde tem gente, é um lugar onde Jesus gosta de estar e de agir. Então Deus vai salvar as famílias nessa região. Deus vai entregar as multidões que existem aqui nesse lugar para essa igreja aqui. Vocês recebem? Eu digo amém. Dê uma pausa a Jesus. Há uma testificação do Espírito, né? Porque as meninas da adoração, o louvor está tão bonito, e depois vieram as meninas da adoração dançar aqui, apresentar um número especial, né? Falava sobre o vale dos ossos secos. E eu vou ministrar uma palavra hoje que fala justamente sobre isso, né? Sobre o poder que existe nos nossos lábios, colocado por Deus, para que nós, através de profetizarmos, possamos edificar a nossa própria vida e possamos também restaurar outras vidas e outras famílias. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14, versículos de 1 a 4. E eu vou ministrar uma palavra que tem um tema: a unção dos profetas e o legado dos filhos. A unção dos profetas e o legado dos filhos. Quantos aqui são profetas do Senhor? Todos são profetas do Senhor. Amém? E quantos aqui são filhos legítimos? Todos são filhos legítimos. Então nós vamos ministrar em cima desse tema. A unção dos profetas tem, que é a herança, aquilo que é direito dos filhos. Amém? Eu vou ler a palavra para você em 1 Coríntios 14, de 1 a 4. Diz assim a palavra: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então eu quero dizer para você: há poder nos nossos lábios para a edificação da nossa própria vida, para a edificação da nossa família, para a edificação da igreja do Senhor. E é importante que nós saibamos isso, que o poder de Deus, ele se manifesta e traz à existência as coisas através das palavras que saem dos nossos lábios. Nós somos uma geração profética, levantada
é um tempo de crescimento, de multiplicação, de prosperidade na vida da igreja. E eu quero dizer que essas palavras, elas não são palavras vãs. Elas são palavras que são matéria-prima para Deus trabalhar e trazer sua existência na vida daqueles que creem. Amém? Então nós precisamos entender isso. Aquilo que a Bíblia nos ensina, que na nossa boca há poder para a vida e poder para a morte, poder para criar e poder para fazer desaparecer alguma coisa, deixar de existir alguma coisa, né? E a gente vê na Bíblia alguns exemplos que mostram a eficácia da palavra, tanto para criar vida quanto para trazer morte. Um exemplo de morte é aquele exemplo que está em Marcos 11, quando Jesus passa num lugar e justamente querendo dar demonstração do que era o poder de uma palavra profética, ele passa num lugar, vê que tem uma figueira, Jesus estava com fome, ele vai ali procurar figos naquela figueira, e não achando nenhum figo, ele amaldiçoou aquela figueira e diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti. E vão embora. Só que eles foram para uma cidade, ministraram lá naquela cidade, e no outro dia vinham voltando, Jesus e os seus 12. E quando eles passam por aquele lugar, o apóstolo Pedro olha para aquela figueira e vê que a figueira estava seca, do alto até a raiz, completamente seca. Num dia a árvore secou. E Pedro exclama e diz: mestre, a figueira que o senhor amaldiçoou secou, do alto até a raiz. E Jesus disse para ele: Pedro, isso é para que vocês vejam o que é o poder da fé. O que é o poder da fé? O que é o poder da palavra profética? Porque aquilo que nós dissermos, crendo no nosso coração, isso acontecerá. Isso Deus trará à existência. Jesus não queria matar a figueira. Jesus não estava fazendo uma maldade com aquela planta. Ele só estava usando aquela planta como Senhor dos céus e da terra, de todas as coisas, de todos os seres vivos, para dar uma demonstração aos seus discípulos, para escrever um capítulo da Bíblia e mostrar o quanto a palavra sai dos nossos lábios. Pode matar alguma coisa ou pode fazer viver aquilo que nós queremos que viva. E eu quero dizer que nós temos que usar esse poder, porque Deus vai colocar palavras ungidas, palavras de autoridade na sua boca, para que coisas morram. E o que é que vai morrer? O que é que vai perecer através da palavra que vai sair dos seus lábios? As obras do maligno. Amém? Porém, o que é que vai viver? O que vai viver é aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é o fruto da graça, da vontade de Deus. Isso vai viver dentro dos seus olhos, porque você vai ser um profetizador de vida, como dizia a música aqui, né? Levante as suas mãos e profetize vida. Ainda falei com o pastor Fernando, né? A vida de Deus, né? Então nós podemos profetizar a vida. E assim como esse exemplo da figueira mostra uma palavra que foi para a morte, existe uma outra passagem, Ezequiel 37, o vale dos ossos secos, que é uma palavra liberada para a vida. E Deus leva o profeta Ezequiel em visão. Ele é guiado pelo Espírito Santo numa visão onde ele vê um vale de ossos secos. Era um grande vale cheio de ossos, que a palavra diz que estavam o quê? Sequíssimos. Imagina, só esqueletos, só crânios, só costelas, aquele monte de ossos de seres humanos, porém sequíssimos. Já não havia mais nada, não havia mais pele, não havia mais carnes, não havia mais músculos. E Deus pergunta para o profeta através do Espírito: filho do homem, poderão porventura reviver estes ossos secos? E o profeta responde: Senhor, o Senhor é que sabe, o Senhor tem resposta para isso. E quando o profeta se coloca assim, em dependência de Deus, quando ele atribui a Deus o poder de decifrar aquele enigma, de dar aquela resposta acerca do que poderia ser feito para que aqueles ossos revivessem, ele ouve da boca do Espírito, ele ouve a seguinte frase: então profetiza ao filho do homem sobre esses ossos secos. E o profeta Ezequiel começa a andar ao redor daquele osso, daquele vale de ossos secos, e ele começa o quê? Ele começa a profetizar a vida, ele começa a profetizar a restauração, ele começa a profetizar o levantar daqueles ossos. E o que acontece? A palavra diz que os ossos começam a se mexer, começa a haver um mover sobrenatural de ossos que se batem contra ossos, e começam a
Segunda Guerra Mundial. Eles estavam assim, entregues nas mãos dos seus inimigos, sendo mortos aos milhões naqueles campos de concentração. E quando a gente vai a Jerusalém, a gente vai no Museu do Holocausto e a gente vê cenas ali que explicam para a gente o que é o Vale dos Ossos Secos. Há uma cena de um lugar onde os aliados chegam depois que a guerra termina, e existe assim uma pilha mais alta do que esse teto aqui, de cadáveres, de pessoas, de judeus, todos empilhados, totalmente secos, só pele e osso, e uma pá carregadeira, aquelas pás mesmo que pegam terra aí na rua, nas obras, pegando aqueles corpos e jogando numa vala para poder enterrar. E o que é aquilo? O Vale dos Ossos Secos, né? O vale das vidas que ali ficaram completamente sem vida, sem oportunidade, sem chance, foram completamente entregues aos seus inimigos. Mas por uma palavra profética, essa nação ressuscitou dessa morte. Por uma palavra profética, a nação de Israel foi restaurada, porque Deus promete nessa palavra a restauração deles. E por uma palavra profética, por uma palavra saída da boca de Deus, hoje a nação de Israel é uma das nações mais poderosas da terra e é um exército poderoso sobre a face da terra. E Deus ainda fala mais, que chegará um tempo que Deus vai derramar do seu Espírito sobre este exército, porque nós sabemos que a nação de Israel vai ser restaurada não só no aspecto físico, de ser uma nação organizada, de ser uma nação que é um poderoso exército sobre a face da terra, mas Deus promete que Israel, no final de todas as coisas, depois da salvação de todos os gentios, essa nação vai receber o Espírito de Deus também. Essa nação vai reconhecer o Messias. Então, através desses exemplos, nós começamos a perceber o quanto importa que nós profetizemos. Por quê? Porque nos nossos lábios que está o poder da vida e da morte, como Deus diz também a Jeremias ali no livro de Jeremias capítulo 1. Nós precisamos, como líderes, termos uma linguagem profética santa e ajustada com a linguagem incontaminada do reino do céu. Preste atenção numa coisa: não adianta só você saber que na sua boca tem poder de vida e de morte, mas você precisa ser um profeta, uma profeta de lábios puros, de uma boca que fala uma linguagem alinhada com o reino de Deus, uma linguagem de vida, uma linguagem de restauração, uma linguagem pura, de transformação sobrenatural, uma linguagem profética, uma linguagem segundo a fé de Deus. E aí eu mostro para você o exemplo de um outro profeta que teve o quê? Amém? Glória a Deus. Obrigado. Aí a gente vê o quê? Essa linguagem sendo colocada nos lábios de um outro profeta. Que profeta? O profeta Isaías. Quando no capítulo de Isaías 6, o profeta Isaías tem uma visão do trono de Deus. Os céus espirituais se abrem, aquele profeta entra numa experiência espiritual onde de olhos fechados ele vê o trono de Deus. E ele vê o quê? Os anjos, os serafins, os querubins ali adorando a Deus. E ele pode perceber nessa hora qual é a linguagem falada no reino de Deus, qual é a linguagem falada diante do trono. Que linguagem é essa? Uma linguagem de adoração, uma linguagem de santidade, uma linguagem de edificação. Por quê? Porque os querubins diziam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Agora eu pergunto para você: mas estava? Não estava. O próprio profeta Isaías, nessa hora, ele pensou que ele ia morrer. Ele discerniu que ele tinha lábios impuros e que o povo no meio do qual ele habitava era um povo de linguagem contaminada. A terra estava cheia da glória de Deus? Não, a terra estava cheia de pecado. Mas por que então os anjos diziam: toda a terra está cheia da glória de Deus? Porque essa é a visão de Deus
somos família sacerdotal do Senhor. A igreja do Senhor, ela é santa, ela é sem ruga, ela é sem mácula. Está cheio de pastor dando testemunho, saindo com mulher casada, fazendo um monte de coisa aí. Graças a Deus, vocês não é no ambiente da visão, não, mas tem. Se você for ver, tem. Agora mesmo o pastor Fernando vinha me contando uns casos aí de umas igrejas que tem lá perto da casa dele, onde o mau testemunho lá está correndo solto. Mas como Deus fala a respeito da sua igreja? Fala que ela é sua noiva imaculada, fala que ela é sem ruga, sem mácula, sem defeito, que ela é uma igreja gloriosa. Por quê? Porque é assim que Deus nos vê, e é assim que Ele vai nos fazer ficar através da sua palavra profética. Então nós precisamos aprender o quê? Trazer essa linguagem de vida e profetizar, que aqueles discípulos que não estão dando fruto ainda, eles não são o problema da sua célula, eles são os discípulos frutíferos da sua célula. Eles são uma bênção, eles são frutíferos, eles são santos, eles são amorosos, eles são comprometidos, eles são milagres ambulantes de Deus na face da terra, porque Deus vai transformar a fraqueza deles em fortaleza, Deus vai transformar a esterilidade deles em frutificação. É assim que Deus faz. Não foi assim que Ele fez conosco? Quando você chegou na igreja, você estava tão bonitinho que nem você está agora? Você não estava, né? Você não estava cheio de fé como você está agora, você não estava restaurado como você está agora. Amém? Então nós temos que entender que Deus, Ele depende daquilo que sai da nossa boca, da visão que nós temos de nós mesmos, da visão que nós temos das coisas ao nosso redor e de como nós expressamos isso. Preste atenção numa coisa: isso aqui é para você se arrepender se você estiver falando muita coisa que não é boa. A sua vida, a sua família, o seu ministério é fruto do que você fala. Amém? Você conseguiu compreender? Vou te dar alguns exemplos. Se você, como marido, fala assim: minha mulher não quer nada com nada, minha mulher é descomprometida, minha mulher é fria, minha mulher é uma chata, minha mulher é não sei o quê, aquelas palavras começam a trazer existência. Aquilo que o marido está falando a respeito da esposa, principalmente que o marido é autoridade sobre ela. Então você tem que entrar em oração e chamar a existência e profetizar sobre a sua esposa todas as características que você quer nela. Que ela é uma mulher submissa, que ela é uma mulher obediente, carinhosa, amorosa, que ela é uma com você, que ela é trabalhadora, amém? Que ela é uma mulher que enche os seus olhos de alegria quando você a vê, mesmo que isso não seja verdade, né? E o que você está fazendo? Você está mentindo? Não, você está profetizando. Você está chamando a existência coisas boas para a vida da sua esposa. Você vai estar chamando a existência coisas boas para a vida do seu marido. Não diga: meu marido é um bruto, meu marido é preguiçoso. Não infame as pessoas. Não diga: meu filho não estuda, meu filho é burro, meu filho não quer nada para a vida. Não declare essas coisas. Essa é a linguagem contaminada aqui desse mundo. Mas a linguagem do reino dos céus é uma linguagem de vida e de transformação. Onde quando você profetiza sobre a vida da sua esposa, sobre a vida do seu discípulo, sobre a vida do seu filho, você traz vida, você traz existência àquilo que você está liberando sobre ele. O filho vai mal na escola, em vez de você botar ele de castigo, você botar a moral dele abaixo de zero, porque muitas vezes os pais destroem os filhos com as palavras, mata a alma dos filhos com as palavras. Você não vale nada, você não vai dar certo na vida. Quanta gente aqui chorou no encontro porque tinha ouvido essas coisas dos seus pais? Você não vai ser nada na vida, você não vai dar certo, seu casamento vai ser terrível, que nem foi o meu. Isso é uma certeza, isso é uma maldição. Mas nós já fomos livres disso no poder do Senhor. Gálatas 3:13 diz que Cristo se fez maldito em nosso lugar. Cristo se fez maldito no seu lugar. Então toda maldição sobre a tua vida está quebrada em nome de Jesus. E eu, como autoridade espiritual, como sacerdote sobre você, eu declaro que toda maldição na tua vida está quebrada. Você está sob a bênção integral, a bênção de plenitude do Senhor. Você recebe? Então dê um aplauso ao Senhor Deus. Agora, você está sob
edifique a igreja. Profetize, ore, interceda. Amém? Libere palavras de vida, libere palavras segundo aquilo que você deseja que seja. E você vai ver que essas coisas vão vir à luz. Veja o que é o poder da palavra profética. 8 anos de declarações proféticas no útero da nação mudou 500 anos de história. Não é verdade isso? O que aconteceu? O Brasil teve seus problemas de ordem espiritual, social, política e econômica durante 500 anos. Mas Deus deu uma visão a um profeta, porque os profetas eles têm uma visão antecipada das coisas. Ele deu uma visão a um profeta chamado René de Araújo Terra Nova, dizendo assim: pegue a igreja do Brasil, leve a Porto Seguro, leve ao útero da nação, e naquele lugar onde a nação foi gerada, através de palavras, de decretos, elimine os decretos ruins e libere os decretos bons. Elimine as palavras de morte e põe ali palavras de vida. E nós fomos para lá, começamos a igreja para todos os anos para Porto Seguro. Em 8 anos de profetizarmos ali, segundo a direção dada ao profeta maior, de que em 2008 o Brasil seria outro. 8 anos de declarações proféticas, de palavras de vida, de palavras de bênção, de restauração, de santificação da nação. 8 anos mudaram 500. Em 2008 o Brasil se manifestou como uma outra nação. Isso graças ao poder de Deus, isso graças às palavras proféticas dos profetas da nação. Você se alegra com isso? Dê uma aplauso para Jesus. Agora, nós, como profetas, nós não nos demos por satisfeitos, porque 2008 o Brasil já é outro. O Brasil vai ser totalmente outro. Tudo aquilo que já aconteceu de bom, de mudança espiritual, emocional, social, física, material, política nessa nação, é só primícia, é só o aperitivo daquilo que Deus ainda vai fazer nessa nação. Porque eu acredito que nessa nação tem profetas de avivamento. Tem algum profeta de avivamento aqui? Então quero dizer, Deus vai colocar a sua palavra na boca desses profetas, e esses profetas vão trazer à existência uma nova nação, um novo Brasil. Amém? Isso é minha função, é sua função, é a função da igreja. Nós temos que ter essa linguagem profética, de profetizar sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, sobre a nossa nação. Amém? 1 Coríntios 12, 28 nos revela que o profeta é o segundo nível de autoridade constituído na igreja. O primeiro é o apóstolo, o segundo é o profeta. Então os profetas têm muita autoridade na igreja, e é por isso que os profetas têm que tomar cuidado com aquilo que falam. Os profetas têm que entender que eles foram chamados para ser profetas santos e profetas que abençoam ao invés de amaldiçoar. Por ser o dom de profetizar um dom espiritual, nós podemos pedir esse dom a Deus. Se você está entendendo que a unção profética é uma coisa tão importante, tão boa para a edificação da sua própria vida, você pode chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu vou ministrar hoje na célula, Senhor, eu vou ministrar hoje no discipulado, e eu quero pedir que eu possa profetizar sobre os meus discípulos. E quando você está ali ministrando, vem na sua mente, vem nos seus lábios, vem no seu espírito palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de crescimento, de multiplicação, de conquista, de prosperidade sobre a vida dos discípulos, palavras de cura. E o que acontece? Aquelas palavras começam a trazer existência àquilo que representa. Então, parece que não, mas isso tem um efeito muito grande de crescimento e multiplicação. Eu quero dizer para você que as palavras de fato trazem existência às coisas, porque elas são sementes que caem no espírito das pessoas e movem a vida das pessoas. No último Frutos Fiel, nós estávamos no ginásio da Portuguesa. Nós enchemos metade do ginásio da Portuguesa, 50%. Mas eu, na hora, assim, fui movido por uma unção profética e disse para eles: olha, nós vamos ver em bem pouco tempo esse ginásio aqui todinho lotado. E a hora que esse ginásio estiver todo lotado, e não vai demorar muito, nós vamos para o ginásio de Ibirapuera. E a hora que o ginásio de Ibirapuera
falei para ele, ó, imagina só, pastor Fernando, todo mundo chegando aqui de camiseta vermelha, é a cor da geração dele, né? Com as bandeiras vermelhas, com balões vermelhos ali e tal, né? Para encher o estádio. Você imagina que coisa linda, um estádio inteiro lotado, todo colorido, um helicóptero passando em cima assim, e o povo cantando lá embaixo, sou fruto fiel, sou fruto fiel. Você já imaginou que coisa tremenda? Até me arrepia de pensar num negócio desse. Não é? Porque as pessoas não vão estar gritando, elas não vão estar gritando Corinthians, elas não vão estar gritando Palmeiras, elas vão estar gritando Jesus, Jesus, Jesus. Amém? Vamos dar um aplauso a ele. Então, quando a gente libera essas palavras de ânimo, de vida, a gente vê os discípulos motivados, a gente vê os discípulos vibrando, porque uma semente de ânimo, uma semente de fé entrou no espírito deles. Há líderes que eles, através das palavras que eles liberam, eles desanimam as pessoas. Você não está fazendo nada direito, você não ganha ninguém, não sei quanto tempo eu estou investindo em você, você não dá fruto, rapaz. Você não quer nada com Deus, você não quer nada com a visão. Não fale isso, não fale assim. Converse com amor com as pessoas, trate com as pessoas de uma forma amorosa. É lógico que tem hora que tem que chegar a varinha, porque o discipulado tem cajado e tem vara. Mas eu quero dizer também que o que vai fazer as pessoas se animarem, o que vai fazer as pessoas ficarem cheias do poder de Deus, é você plantar a fé no espírito delas. É você dizer para o seu discípulo, você é um ganhador, você é um conquistador, você é uma bênção, você é um conquistador de territórios. E o que acontece? Quando a gente libera essas palavras vão para o espírito das pessoas e começam a produzir dentro delas uma transformação. Amém? Então eu quero dizer para você, você é um profeta do Deus Altíssimo. E como profeta, Deus vai usar os seus lábios para você gerar vida, gerar transformação, gerar restauração e conquista nesta geração. Você é um profeta que vai ser usado por Deus para fazer diferença no meio da sua geração. Você recebe isso? Diga amém. A Bíblia diz que há falsos profetas. Falsos profetas são profetas que se desviam do Senhor. O homem era santo, o homem tem verdadeiramente o dom de profeta, mas como ele deixou de viver em santidade, e os dons não são retirados, os dons não são revogáveis, muito pelo contrário, os dons são irrevogáveis, aquele profeta se desvia, mas ele continua sendo profeta. E aí você vê o que? Pessoas profetizando coisas esquisitas, pessoas profetizando coisas que não tem nada a ver com a vontade do Espírito. A palavra de Deus diz algumas coisas a respeito de profecias. A primeira é que nós não devemos desprezar as profecias, mas que nós devemos também o quê? Velar pelas profecias, e que nós não devemos andar atrás de profecias. Porém, quando alguém vier trazer uma profecia para você, você tem que ver se essa profecia tem testificação do seu espírito e se essa profecia tem testificação com a palavra de Deus. Porque tem uns profetas aí que, porque falta santidade na vida deles, eles vêm profetizar um monte de coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Irmão, sou profeta, irmão. E o irmão vai fazer uma viagem, né? Eu estou olhando assim com os olhos fechados, estou vendo um avião caindo, irmão. Está repreendido isso aí. Que profecia é essa? Que profecia é essa que vem trazer medo no seu coração? Estou vendo um avião caindo. Pode cair qualquer avião, mas o meu que eu vou não vai cair não. Porque quando Deus tem propósito para a minha vida, quando eu estiver servindo Jesus, e quando eu estiver ganhando vidas e fazendo discípulos que foi o que Jesus mandou, eu não vou morrer não. Então, irmão, ó, essa profecia aí, glória a Deus, mas não testificou, eu não recebo não, tá? Irmão, tive um sonho de você essa noite. Eu sonhei que o irmão estava com câncer. Que profecia é louca é essa? O Senhor te repreenda. Que negócio que sonho esquisito é esse? A palavra de Deus diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados.
Amém? Porque há o quê? Profetas desviados. E que Deus te livre dos falsos profetas. Que Deus te livre de todo espírito de engano na sua vida e ao seu redor, em nome de Jesus. Amém? Existem também o quê? Os profetas de Baal, os profetas do maligno. Tá certo? Esses são profetas do diabo mesmo. Esses são profetas usados pelo mal mesmo. São aqueles profetas que o inimigo os assaltaria, o inimigo lhes dá algum poder, para quando chega a virada do ano, eles começarem a profetizar um monte de coisa ruim. Você já viu aquelas pessoas que vêm na televisão? Videntes, profetas, feiticeiros, que vêm lá dizer: nesse ano vão cair muitos aviões, nesse ano vão morrer muitos artistas, nesse ano vão ter muitas catástrofes, nesse ano vão ter vai haver uma terrível fome, uma crise financeira mundial. O que esses profetas estão fazendo? Eles estão gerando através da sua boca matéria-prima para os demônios trabalharem. Porque assim como Deus pega a palavra de vida e traz através da palavra de vida a existência da vida, o diabo também precisa de uma palavra de morte para produzir morte. Então eu quero dizer para você, nós temos que estar atentos a essas coisas e como profetas legítimos, profetas do Senhor, nós estamos diante da televisão e dizer: nada disso vai prosperar, eu desligo tudo isso aqui em nome de Jesus, minha vida, minha família, minha casa, minha nação está coberta com o sangue do Cordeiro, nenhuma falsa profecia, nenhuma profecia de morte, de roubo, de destruição vai prosperar na minha nação, no meu território, em nome de Jesus. Nós temos esse poder, queridos, para desfazer as coisas que vêm dos profetizadores de mentiras. Amém? Por quê? Porque nós somos os profetas do Senhor. Nós somos aqueles que falam não pelo dom que possuímos, mas nós falamos pelo Espírito de Deus que está em nós. Tem alguém aqui que é cheio do Espírito do Senhor? Então, por favor, se expresse. Diga: eu sou o profeta do Senhor. Quantos aqui entenderam quanto poder, quanta autoridade, quanta importância ser profeta? Agora você está feliz já em saber que você é profeta? Você está feliz em saber que tem tanta autoridade na sua boca? Mas eu quero dizer para você que Deus tem mais para você nessa noite. Amém? Deus tem mais para você nessa noite. Então preste atenção numa coisa: ser profeta é muito importante, mas não é a plenitude. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Diga para ele: ser profeta, usar o dom profético é muito importante, mas não é tudo que Deus tem para você. Deus tem mais para você. Nessa noite, Deus quer ampliar a sua visão a respeito de tudo aquilo que é o dom que existe em você, em nome de Jesus. Queridos, nós somos mais do que profetas do Senhor. Nós somos filhos legítimos do Deus Altíssimo. Amém? Você recebe isso? Glória a Deus. Então presta atenção numa coisa: ser profeta é apenas um dom, mas ser filho é uma chamada, é uma coisa maior. Presta atenção nisso aqui: o dom da profeteia é só um traço da nossa instrumentalidade espiritual, é só uma ferramenta que Deus te deu, o dom de profetizar. Porém, ser filho fala da nossa natureza espiritual, de tudo aquilo que nós somos, na nossa essência espiritual, como filhos de Deus. O dom fala daquilo que nós temos, a essência, porém, fala daquilo que nós somos. Você consegue compreender isso? Então, como filhos de Deus, a nossa jurisdição, o nosso raio de ação, ele aumenta muito. E você vai ver aqui como é bom ser filho de Deus. Presta atenção numa coisa: é só você olhar para o ministério de Jesus e ver que os profetas profetizaram tudo que iria acontecer com Jesus. Os profetas vieram precedendo Jesus, mas quando Jesus chegou, ele não foi atrás de nenhum profeta. Você reparou isso? Tinha um profeta que era primo dele, tinha um profeta que era um tremendo profeta de Deus chamado João Batista, mas Jesus não chamou João Batista para ser discípulo
Batista não se tornou 12 de Jesus. João Batista foi para um lado, Jesus foi para outro. João Batista morreu e Jesus, na verdade, começou ali o ministério dele após a morte de João Batista. Então, eu quero dizer para você, Jesus não chamou profetas, mas ele chamou e levantou filhos legítimos, que eram seus discípulos. Diga, os filhos são discípulos, e os discípulos são filhos. Quer ver como é verdade isso? Jesus não foi atrás dos profetas. Jesus não fez uma equipe de 12 profetas. Ele foi atrás daqueles que eram filhos do reino. Ele começou a ganhar vidas. Ele foi atrás de pescadores desistidos. Ele foi atrás de funcionários públicos corruptos. Ele foi atrás de revolucionários, pessoas envolvidas com a política, mas que estavam com uma visão do mundo totalmente distorcida, como Simão Zelote, né? E ele transformou o quê? Esses homens em filhos legítimos. E ele investiu 3 anos e meio na vida desses filhos para transformá-los em discípulos e de discípulos em líderes. E olha o que aconteceu. Logo depois que Jesus morreu, ele ressuscitou, e após ressuscitar, ele apareceu algumas vezes aos discípulos. Mas Pedro, Tiago, João, alguns discípulos não estavam ainda consolidados na essência da sua chamada. Eles não tinham ainda o discernimento do que eles eram como filhos de Deus, nem o que eles eram como discípulos de Jesus. Eles não perceberam que eles tinham sido chamados para serem alguém que ia ser continuador da obra que Jesus tinha começado. E bastou Jesus se ausentar um pouquinho, Pedro ficou com saudade de pescar e foi lá para o mar. E ainda formou uma equipe lá, chamou com ele mais 6 discípulos e foi embora pescar. E foram lá para o mar. Ficaram lá pescando a noite inteira, não pegaram nada. Isso está descrito lá em João, capítulo 21, versículo 5. Diz assim: ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Ele já tinha aparecido 2 vezes a ele ressuscitado. Não é dizer que eles estavam desistindo, que eles tinham ido pescar, porque eles estavam tristes que Jesus tinha morrido. Eles sabiam que o mestre estava ressurreto. Mas eles tinham deixado as células, eles tinham deixado o discipulado, eles tinham virado as costas para Jesus. E Jesus chegou lá na beira da praia e, desejando resgatá-los e desejando levá-los ao arrependimento daquele erro que eles estavam cometendo, ele não chegou lá na beira da praia e gritou: profetas, ei profetas. Não. O que Jesus gritou quando ele chegou na beira do mar? Filhos! Filhos! Tens alguma coisa aí para comer? Por que ele perguntou: tens aí alguma coisa para comer? Primeiro, porque Jesus amava os discípulos e estava sempre preocupado com as necessidades deles. Ser um bom líder, ser um pai de multidões, é estar se preocupando continuamente com as necessidades das pessoas. É estar voltado a servi-los, não só querer mandar os discípulos. Então Jesus já não só foi lá procurando saber se eles estavam com fome, como ele levou um peixinho assado lá para eles, porque eles sabiam que porque eles tinham saído do centro do propósito, porque eles tinham ido numa rota que não era a rota pré-determinada para eles, eles iam ficar a noite inteira pescando, mas não iam pegar um peixe sequer. Sabe por quê? Porque quando a gente não entende que Deus nos chamou como filhos para viver na presença de Deus, e a gente vai numa outra direção, numa outra rota, nos falta a provisão. Não adianta, querido, você foi chamado para estar como filho na presença de Deus. Então não adianta você querer fazer outra coisa. Não adianta você fugir do seu chamado. Não adianta você se afastar de Deus e querer fazer as coisas do seu jeito, fazer aquilo que agrada a sua alma, o seu coração. Se você fizer isso, você pode até fazer, porque Deus nos trata sempre com liberdade, mas vai faltar provisão, vai faltar unção, vai faltar alegria, vai faltar recursos materiais. Quantas pessoas que a gente viu aí, que Deus chamou, que Deus cuidou, que Deus tratou, mas depois elas se desviaram. Vai vir contar a vida dessas pessoas. Hoje mesmo nós vínhamos num carro comentando, hoje à tarde, quando estávamos indo lá para Itapecerica, que alguns que saíram da nossa igreja até morreram
Pessoas com menos de 50 anos perderam sua vida. Por quê? Porque saíram do centro do propósito. Como filhos, saíram de perto do pai. O que acontece com o filho quando vai na praia e sai de perto do pai? Se perde. Pode estar afogado no mar, pode estar perdido, pode ter sido sequestrado. Então nós, como filhos de Deus, precisamos entender que somos filhos e entendemos que precisamos andar na obediência da nossa chamada. Porque eu quero te dizer uma coisa: você foi chamado como filho, mas tem um propósito de Deus para você, como filho, representar o seu pai onde quer que você vá. Aleluia! E o que aconteceu? Quem eram esses filhos que Jesus gritou, que Jesus chamou, que Jesus queria resgatar ali na beira do mar? Eles eram seus 12 apóstolos. Uma equipe de 12 filhos, que era uma equipe de 12 apóstolos. Então eu quero dizer para você uma coisa: os profetas, eles têm o dom, eles têm a autoridade, eles têm o poder, mas os profetas podem ser maus. Agora os filhos não. Os filhos, eles têm uma coisa que é a essência do pai dentro deles. Eu tenho certeza que na hora que eu gritei, filho, alguma coisa ardeu, alguma coisa mexeu, alguma coisa derramou uma unção sobre você aí na madeira. Sabe por quê? Porque essa é a sua essência, a essência de filho. Quando você escuta o seu pai te chamando filho, você sabe que você é filho de Deus. Isso te emociona, isso te toca, isso quebrando o seu coração. Se for verdade, dá um aplauso a esse pai. O filho tem as características do pai. O profeta pode ser muito cheio de autoridade, mas ele pode ser um profeta mau. A gente viu que alguns profetas da Bíblia usaram o poder da voz profética que tinha, mas não foi para fazer muita coisa bonita, não. Eliseu, por exemplo, só foi chamar ele de carequinha, chamou 2 ursas que mataram 32 meninos. Ou ilha profética terrível. Já pensou, pastor Fernando? Você está passando ali na Zona Leste, ali na Celso Garcia, e alguém fala: olha o profeta calvo ali. E você soltar uma assim, vê um ônibus, atropela, todo mundo está morto. Foi o que ele fez, queridos. Então quero dizer para você: os profetas são cheios de autoridade, mas eles não têm no coração o amor. Nem todos. Não estou dizendo que isso é uma regra. Os profetas, eles podem ser cheios desse dom, dessa visão do futuro, mas eles não têm em si a bondade do Senhor, eles não têm em si a santidade do Pai. E eu quero dizer: você, como filho, obrigatoriamente tem, porque você é filho. Você tem dentro de você um fruto abundante do Espírito Santo. Você é uma pessoa amorosa, pacífica, alegre, bondosa, fiel, benigna, que tem domínio próprio, que tem mansidão, que é comprometido com Deus e com aqueles que estão sofrendo. Por quê? Porque você tem dentro de você a essência do Pai. Outra coisa que os filhos têm, a mais do que os profetas: os filhos, queridos, eles têm o manto do Pai. O que aconteceu com o pai de José? Viu que o filho tinha algo diferente no meio dos outros filhos, e ele teceu uma túnica toda colorida, um manto muito bonito que despertou até ciúme nos outros irmãos, e ele deu essa túnica para José. O que representa o manto? O que representa a túnica? O que representa a capa? Eliseu queria a capa de Elias. O manto representa a unção. E eu quero dizer para você: os filhos do reino, os filhos legítimos de Deus, eles têm um manto sobre si. Nós, debaixo do manto dessa visão, estamos protegidos, estamos guardados. Existe sobre nós, nessa visão, um manto de santidade, um manto de autoridade, um manto para a conquista de territórios, um manto para ganhar, para consolidar, para discipular e para enviar. Que manto é esse? Que manto é esse que está sob a visão dos 12? Diga: o manto apostólico. Os profetas têm manto apostólico? Alguns casos sim, mas quem tem direito ao manto apostólico são os filhos. Amém?
do seu pai sente compaixão pelos perdidos. Então, mesmo que você seja um profeta, você é convidado nessa visão a ganhar vidas, a falar do amor de Jesus para as pessoas que não conhecem, porque existem muitas pessoas drogadas, na prostituição, caminhando para a morte sem saber. Mas você é profeta, então tudo bem. Eu quero te dizer, debaixo do manto apostólico, você pode fluir como evangelista, você pode fluir como pastor, você pode fluir como mestre, você pode fluir como apóstolo. Você quer ver como isso é verdade? Vamos dizer que um líder chegou e disse: olha, eu sou profeta, mas eu quero participar dessa visão. Aí o pastor dele falou assim: então você vai lá e começa uma célula na sua casa. Comece a levar seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho, leve eles para a sua casa e faça lá uma célula. E ele vai na palavra daquele pastor e ele começa o quê? Evangelizar. Ele foi debaixo do quê? Do manto apostólico. Quem que liberou esse manto sobre ele? Ele. O pastor dele. Mas quem liberou sobre o pastor dele? O apóstolo que está sobre ele. Essa igreja aqui está debaixo do manto apostólico. Tem um apóstolo no altar hoje. Amém? E acima de mim tem um outro apóstolo. Amém? Então, e acima do outro apóstolo é o apóstolo dos apóstolos, Jesus Cristo de Nazaré. Então nós estamos debaixo desse manto apostólico, porque os 12 são apóstolos. Então presta atenção. Aí esse profeta vai lá e começa a evangelizar. Ele começa a ganhar vidas. Ele começa a descobrir que o simples fato dele dar o seu testemunho, dele falar o que Jesus fez na vida dele, dele profetizar sobre a vida das pessoas, dele pregar a palavra para as pessoas, começou a gerar nas pessoas uma transformação. Ele leva essas pessoas para a casa dele, começa a formar a célula. Já tem umas 5, 6 pessoas que ele ganhou, inclusive uma delas é uma família. Aí o que acontece? Ele vai alimentando essas famílias debaixo de uma unção evangelística, mas ele precisa continuar para que a visão de Deus se cumpra integralmente na vida daquela família. A gente sabe que quando a gente leva uma pessoa, não basta só levar a salvação para elas, a gente precisa transformar aquela pessoa numa pessoa que permaneça, num fruto que seja consolidado na fé e na vida com Deus. Então o que acontece? Aquela família que foi ganha, aqueles amigos que foram ganhos ali, eles precisam ser consolidados. Olha, ele é profeta, ele já funcionou como evangelista, e agora ele vai precisar o quê? Consolidado. Para consolidar precisa de uma unção, a unção pastoral. Mas sobre o manto apostólico, debaixo desse manto tem essa unção, e você vai aprender a consolidar, e o Espírito Santo vai te ajudar a consolidar aquelas pessoas. E aí que vem o próximo passo. As pessoas vão para o encontro com Deus. Ele levou 5 da célula dele para o encontro com Deus, inclusive aquele casal, aquela família. E as pessoas voltaram do encontro felizes da vida e disseram que o encontro é. O encontro é. E aí o que aconteceu? Eles voltaram dizendo que o encontro era tremendo e tão feliz, batizados no Espírito Santo, cheios de vontade de servir a Deus, apaixonados por Jesus. E eles disseram: e agora? Nosso líder, qual que é o próximo passo? O líder vai dizer: vocês precisam ir para a escola de líderes. E quem que vai ensinar essas pessoas na escola de líderes? O próprio líder que ganhou. Porque aí ele já ganhou muito mais gente, já tem uma geração. Pastor Fernando e pastora Regina começaram com 15 discípulos, mas hoje eles já têm mais de 300. E hoje eles dão aula para os próprios discípulos deles. No começo eles tiveram aula com outros, eles tinham outros professores que davam aula para os discípulos deles, mas agora eles já têm a própria escola de líderes deles. E o que acontece? Ah, mas eu sou profeta, eu não sou mestre. Mas debaixo do manto apostólico tem a capacitação para você fluir como mestre. Amém? Aí as pessoas fazem a escola de líderes. Só que quando eles estão fazendo a escola de líderes, eles começaram a trazer outras pessoas para a célula. E o líder da célula, que não é bobo nem nada, e sabe que o verdadeiro sucesso está no topo da escada, que é a última bandeira lá, é o enviar, fala assim: peraí, essa família aí eram 2 pessoas, chegou o filho, viram 3, agora já trouxeram mais 2 vizinhos, viraram 5, agora já ganharam outra família do outro lado, elas são 12. Então está na hora de enviar esse povo aí, vamos fazer uma outra célula, aquela célula vai se multiplicar. E que unção precisa para multiplicar uma célula? Precisa da unção apostólica. Tem unção apostólica debaixo desse manto? Tem. Sabe por quê? Porque na visão todos ganham, todos pastoreiam, todos ensinam, todos profetizam, todos enviam, porque nós estamos debaixo de uma unção apostólica. Se você recebe essa unção sobre a sua vida, se você recebe essa
isso que acontece? Um pai e uma mãe trabalham a vida toda. O que eles conseguiram construir? Uma casa. Eles construíram um ministério, uma igreja, ou várias igrejas. Eles construíram uma indústria, uma fábrica. Para quem que eles vão deixar aqui? Uma instituição de caridade? Pode ser, mas no natural, que a gente vê aí, na maior parte dos casos, não é que deixou nem para uma instituição de caridade, nem para os empregados da fábrica. Deixou para os filhos deles, não é? Então, nós como filhos de Deus temos uma herança. E sabe qual é a tua herança? Todas as promessas, todas as bênçãos que foram conquistadas para você por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Tudo que está escrito de bom, tudo que é vida, tudo que é bênção, tudo que é benefício, tudo que é o seu prazer, para a sua alegria, tudo que é para a glória de Deus, é teu direito. Está aqui como a tua herança. Tanto é que está escrito no Testamento. Tem uma parte que chama Velho Testamento e tem outra parte que é Novo Testamento. O que é um testamento? Aquilo que o Pai deixou para os seus filhos. Você recebe? Todas essas promessas aqui vão se cumprir na sua vida só porque você é filho. Só os que recebem tem uma palavra de Jesus. Eu já estou terminando, mas eu queria dizer para você o seguinte: Jesus chamou os 12 dele de filhos, para nos ensinar que os discípulos são filhos. Se você tiver um coração de pai, se você tiver um coração de mãe, para cuidar das pessoas, mesmo que elas sejam estranhas, mesmo que elas venham de longe, de fora, mesmo que elas venham sem beleza alguma, sem nenhum tipo de coisa para te oferecer, mas se você se compadecer dessas pessoas e você as receber com amor, receber essas pessoas com amor, eles vão se tornar seus filhos espirituais. E eles vão ser seus filhos para sempre. Essas pessoas nunca vão querer sair perto de você. Essas pessoas vão querer caminhar com você a vida toda. E você vai deixar para elas a sua herança. A sua herança espiritual, a sua herança ministerial, a sua unção, a sua fé, os dons, o legado de ensinamentos que você passou para elas. Agora, qual foi a herança que Deus deu aos 12? A herança que Deus deu aos 12 foi a herança que Ele entregou para eles em Mateus capítulo 28. Ele disse: olha, eu fiz tudo que era a vontade do meu Pai. Eu vim a esse mundo, eu ensinei tudo para vocês, eu formei uma igreja, eu dei minha vida na cruz por essa igreja, eu ressuscitei ao terceiro dia, e porque eu fiz tudo segundo a vontade do meu Pai, eu recebi do meu Pai toda a autoridade que é em cima dos céus e embaixo da terra. E agora eu pego essa autoridade e dou para vocês, para que vocês vão e conquistem a herança que é de vocês. Qual foi a herança dos 12? A resposta é: as nações da terra. Você é um conquistador de territórios. Se você entender que Deus te chamou como filho para fluir no manto, para fazer uso da unção, para possuir os seus direitos como filho e para conquistar nações, não haverá limites para a sua conquista. A sua conquista vai ser muito grande, você vai ser muito feliz, você vai ser uma grande bênção, não só para vidas, mas para famílias e para nações inteiras, em nome de Jesus. Se você recebe, diga: eu recebo, e dê uma aplauso ao Senhor Jesus. Diga: como profeta, eu tomo as nações, mas como filho, eu as possuo. Ó, um exemplo. Está aqui esse casal que caminha comigo já 14 anos, né? Ó, 14 anos. 14 anos não é 14 dias, não é 14 meses. 14 anos é bastante tempo. É uma vida já. Mas a gente vai caminhar junto até ficar velhinho. Eu creio nisso de todo o meu coração. Qual é a herança deles? O meu amor. Qual é a herança deles? Aquilo que eles aprenderam comigo. Qual é a herança deles? O manto apostólico. Qual é a
aqui, ó, os príncipes da Zona Leste. É o lugar onde eles moram, é o lugar onde estão as células deles, é o lugar onde eles estão conquistando a multidão. E junto com a multidão que eles estão conquistando por amor a Jesus e por amor às almas, às vidas, está vindo o quê? A honra, está vindo a fama. São chamados para pregar em vários lugares, são pastores de igreja. Vai acontecer com você também. Sabe o que aconteceu no último? Foi no último ou no penúltimo? No penúltimo fruto fiel, em março desse ano, eles ganharam dos discípulos dele. O pastor participou um pouquinho da entrada. Ganharam uma Tucson 0 quilômetros, que essa não é uma porta. Então eu quero dizer para você, querido, como filhos, nós temos direito a tudo aquilo que é do nosso Pai, mas a igreja precisa aprender a se comportar como filho, precisa ter essa postura de filho, e de filho obediente igual a Jesus, que vive apaixonado pelo Pai, que vive na presença do Pai, e que vive os princípios estabelecidos pelo Pai. Qual é o filho que recebe a herança do Pai? Qual é o filho que o Pai fala, filho, pula aqui no meu colo? Qual é o filho que o Pai quer sempre dar alguma coisa e o coração do Pai se quebrando por aquele filho? É o filho rebelde ou é o filho obediente? Isso aí é só um sinal que está na hora de parar. Eu já estou acabando. Eu estou brincando com você. Qual é o filho que recebe a bênção do Pai? É o filho rebelde? Não. É o filho distante do Pai? Não. É o filho íntimo do Pai. É o filho que está sondando o coração do Pai para ver como ele pode agradar o Pai. E eu quero dizer, o seu Pai quer que você viva como filho. E como filho, você, no amor, na fé, na obediência aos princípios de Deus, prospere. E através do seu testemunho de prosperidade, você resgate os outros filhos que estão lá perdidos. Porque nós estamos aqui com o nosso espírito salvo, com a nossa alma cheia de alegria, dando grito de júbilo, desfrutando dessa alegria de estar na casa de Deus. Mas tem muita gente ali, ó, do lado de fora, com um revólver na cabeça, pensando em dar fim na vida. E entre essas pessoas, tem muitos que são filhos de Deus, que não encontraram alguém que pregasse para eles essa palavra. Então nós precisamos fazer isso. Essa é a nossa responsabilidade, não só como profetas, mas como filhos de Deus. Amém? Todo líder que tem se colocado sob a cobertura do manto apostólico, ele tem ampliado a sua conquista no sobrenatural. O pastor disse, hoje é um marco, e eu quero dizer que é mesmo, porque eu vim aqui para profetizar e determinar, segundo a autoridade apostólica que eu tenho, que essa igreja aqui vai viver no centro do propósito, que essa igreja aqui vai viver por uma fé genuína, que essa igreja vai viver aqui sob o fundamento do amor ágape de Jesus, que essa igreja vai viver em obediência aos princípios da palavra de Deus, e por causa disso ela vai ser frutífera, ela vai ser próspera, ela vai ser multiplicadora, ela vai ser conquistadora de todos esses territórios em redor, em nome de Jesus. Essa igreja aqui, esse ministério, ele vai ser referência para outras igrejas. Os pastores desse território virão aqui perguntar: que alegria é aquela que tem naquela igreja? Que multidão é aquela? O que está acontecendo com aquele povo? Isso vai acontecer com vocês. Vocês recebem? Então se expressem, porque isso é muito bom. Ouça o que eu vou te dizer. Quando eu tomo a consciência de que eu sou filho, e quando eu me importo como filho obediente, eu consigo ver a Deus como meu Pai. Presta atenção numa coisa, sabe uma coisa que vai fazer você invencível? Uma coisa que vai fazer você vencer todos os seus desafios, ser mais do que vencedor mesmo, a consciência que você vai ter do amor de Deus pela sua vida. Querido, o amor de Deus por você é maior do que as suas fraquezas. O amor de Deus por você é maior do que os seus pecados. O amor de Deus por você é maior do que as suas fraquezas e limitações. Então eu quero dizer para você, porque Deus te ama, nem as suas fraquezas, nem as suas limitações, nem os seus pecados, nem o diabo, nem a morte, nem o inferno, nada, nem ninguém vai poder impedir
gente para de ver a igreja como uma empresa, como um negócio, e a gente passa a ver a igreja como uma família. Amém? Eu quero até pedir perdão que a mãe apóstola não pôde vir porque ela tinha que ficar lá com as crianças e pediu, manda um beijo lá, fala que outro dia eu vou e ministro eu. Você assiste. Amém? A apóstola Cláudia um dia vai vir aqui. Vai demorar muito. Amém? Mas o que a igreja dos céus, o que a igreja dos filhos legítimos tem trazido para nós como visão? De que a igreja é uma família, de irmãos que se amam, de irmãos que se ajudam, de irmãos que se reúnem em grupos menores para compartilhar a vida, a palavra e o amor de Deus. Amém? E de uma igreja que tem um pai e uma mãe. Não é maravilhoso isso? Olha lá, a mãe anda lá. Olha o pai, olha o paizão que bonito que ele é. Olha como esse pai fala bem. Parece um príncipe aqui em cima desse altar. É verdade, ele é lindo esse homem. É um pão. Esse homem é um pão. Pão que desceu do céu sobre Mogi. Recebe uma aplauso. É um homem bonito, mas não é só bonito no físico, é uma beleza espiritual. Homem de coração puro, né? Quando? Amém. É a unção do apóstolo que vai passando para os filhos. É um ano, é um ano. Dá um desconto no nariz que é um pouquinho grande, mas não vem. Quando eu sou filho, eu consigo ver os meus irmãos como irmãos. Eu consigo ver as pessoas não como meus concorrentes. Eu consigo ver as pessoas não como uma pessoa com quem eu estou no seio da igreja, simplesmente convivendo e disputando. Queridos, tem igrejas que não existe relacionamento entre as pessoas, não existe amor, não existe amizade entre as pessoas. Nós somos muito felizes no seio da igreja celular, não dentro dos outros. Amém? Porque as pessoas se amam, as pessoas se ajudam, as pessoas sabem da vida umas das outras, mas não é para fazer fofoca, nem disse que me diz. É para uma socorrer a outra, para uma abençoar a outra. Isso é uma coisa maravilhosa, que é fruto desse amor do Pai. E quando eu me vejo como filho, eu consigo receber também a honra de pai. Sabe por quê? Porque só será bom pai aquele que conseguiu ser bom filho. Só conseguirá ser boa mãe aquela que foi boa filha. Só conseguirá ser um bom genro aquele que tratou com amor a sua mãe e seu pai. Porque se não tratou com amor nem sua mãe e seu pai, não vai tratar com amor sua sogra e seu sogro. Então eu quero dizer para você que quando você é um bom filho, você consegue no seu futuro, não só na vida familiar mesmo, mas na vida ministerial, você consegue ser um bom pai. E eu quero dar as boas-vindas debaixo desse manto apostólico a todos os pais e mães de multidão que tem aqui nesse lugar. Só os que são pais e mães de multidão aqui, expressem. Eu quero profetizar sobre você. Mas antes de eu orar profetizando, eu queria perguntar se tem alguém aqui que está vindo aqui hoje pela primeira vez. Tem alguém aqui que está novo aqui hoje? Está vindo à igreja pela primeira vez? Amém. Eu estou vendo uma pessoa. Eu quero. Eu não sei se você já conhece a Jesus. Eu não sei se você já recebeu Jesus no seu coração. Mas, dependente de qualquer coisa, você conheceu ou não a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria oferecer para você essa oportunidade de ter uma experiência com Deus. E eu queria que nessa hora toda a igreja orasse junto comigo, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, declarando amor ao Pai Celestial e colocando sua vida nas mãos de Deus para que